Jalile Elias está por lá. É semana de decisão da Conmebol Libertadores, mas antes disso, claro, o Palmeiras ainda tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tá pensando no Grêmio ou tá pensando na viagem, hein, Jalile? O Palmeiras não jogou a toalha. E Abel Ferreira usou o próprio caos para acender a chama dentro do elenco. A fala de campeonato entregue foi só estratégia para mexer no vestiário. Enquanto muita gente caiu no papo, o Verdão segue ligado no erro do rival. E internamente, o discurso é claro: se o Flamengo vacilar, o Palmeiras morde. Felipe Melo também entrou na história e mandou recado pesado ao Abel. Disse que o time precisa vencer o Grêmio para chegar gigante na final da Liberta. Porque entrar em campo depois de uma sequência ruim é pedir para sofrer. E a pergunta que fica é simples: o choque do Abel vai virar combustível? Oi, Bruno, tudo bem? Bom dia aos fãs de esporte, também aos amigos do estúdio. Eu estou aqui na academia de futebol, como você falou, onde ontem torcedores do Palmeiras vieram dar aquele apoio final, né? Se despedir do time aqui em São Paulo antes da grande decisão. No momento, o time ainda está pensando no Grêmio, que tem um jogo amanhã, mas já se prepara para viajar para Porto Alegre, porque depois não volta mais para São Paulo, Bruno. Vai direto de Porto Alegre para Lima. Então, ontem foi o seguinte, foi uma demonstração de apoio, mas também teve cobrança, tendo em vista, claro, as atuações ruins, os resultados ruins do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E falando em resultado ruim, no sábado o Palmeiras ficou no empate com o Fluminense no Allianz Parque, empate em 0-0 e chegou a 4 jogos sem vencer justamente nessa reta final de temporada. Com isso, o Flamengo, que venceu na rodada, abriu 4 pontos de vantagem na liderança, faltando apenas 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Então aí o que aconteceu? O Abel, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, tinha jogado a toalha, falou que o campeonato estava entregue, mas a apuração de mais cedo dos nossos companheiros André Hernan e Bruno Andrade é que essa declaração do Abel realmente soou como uma possível rendição, mas que a mensagem externa do Abel, na verdade, ela esconde uma postura bem diferente de dentro do clube. Então, mesmo admitindo que esse título do Campeonato Brasileiro tornou-se improvável, o Abel mantém o grupo em alerta para aproveitar qualquer possível vacilo, qualquer tropeço do Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas fato é que o Palmeiras vai pro tudo ou nada neste sábado contra o Flamengo, visando pelo menos, Bruno, garantir um título nessa temporada. Lembrando que se o Palmeiras não ganhar nem o Brasileirão, nem a Libertadores, vai ser o primeiro ano do Abel à frente do Palmeiras sem vencer nenhum título, sem levantar nenhuma taça. Mas como você falou, antes desse compromisso no sábado, o Palmeiras tem compromisso nesta terça-feira contra o Grêmio em Porto Alegre pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 9h30 da noite. Então, como vai ser essa programação do Palmeiras? Hoje o Palmeiras treina neste momento, na verdade, aqui na academia de futebol. Às 3 horas viaja para Porto Alegre, amanhã às 9h30 encara o Grêmio e na quarta-feira, então, vai direto da capital gaúcha para Lima, onde começa a se concentrar visando o tetracampeonato da Libertadores, tetracampeonato inédito no futebol brasileiro, que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão buscar, mas apenas um vai conseguir, Bruno. No sábado, hein? Faltam 5 dias, então, Jalile, para essa grande decisão. Vamos supor que não tenha o fim do campeonato agora, mas esteja perto. E o Trajano falou sobre a leveza, o Ronaldo também sobre a leveza de chegar lá. Tem, do lado de quem não for campeão brasileiro, o desespero de você chegar na final da Libertadores, poder perder e terminar o ano de mãos abanando. E é isso que pega. Eu acho até que mesmo que o Flamengo seja campeão brasileiro na terça e acaba perdendo no sábado, caso isso aconteça, a pressão inverte. Claro que o flamenguista vai ficar feliz pelo Brasileirão, mas a Libertadores, para mim, tem o peso maior. Acho que para quase todo mundo tem o peso maior. Então, domingo a gente vai poder fazer um raio-x bom do que foi essa temporada dos espanhóis. Vendo todos falarem aqui sobre esse momento, eu vou usar uma comparação que quem tem mais ou menos a minha idade vai entender, que é a questão do videogame, que é a setinha para cima, a setinha para baixo. Quando você ia jogar com algum time, tinha um videogame lá que colocava setinha para cima ou para baixo antes do jogo começar, para indicar o ânimo dos jogadores, né? A vibe. A vibe, E aí tinha lá setinha para cima, muito para cima, setinha para o lado, que é normal, setinha para baixo. Neste momento, se a gente for fazer uma análise do elenco do Flamengo, a gente vê, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, Everton Cebolinha, setinha para cima, Jorginho, setinha para cima. Tem, sei lá, o Samuel Lino, que está setinha para baixo, mas aí o Everton Cebolinha, a ascensão do Everton Cebolinha, para mim, é muito importante justamente por se transformar numa alternativa ao Samuel Lino. O Arrascaeta, não preciso nem falar, o Arrascaeta, como é craque, resolve o jogo. O Flamengo estava melhor, mas se não saísse aquele gol, pode ser que a pressão ia mudar e tal.
Então, assim, a gente vê muitos jogadores do Flamengo nessa hora subindo. Já o Palmeiras, a gente vê o oposto. Eu acho, realmente, eu sei que provavelmente eu vou ser o único aqui, mas eu acho que o discurso do Abel talvez seja genuíno, sim. Eu desconfio quase sempre de todos os discursos dele, mas se você for analisar nas últimas 4 partidas, ele fez 4 formações diferentes, 4 jeitos de jogar diferente, e em nenhuma o Palmeiras reagiu. O Palmeiras tomou gol de lateral contra o Mirassol. O Palmeiras perdeu contra o Santos, criando alguma oportunidade com o time lá remendado, ok, mas com uma formação. Aí depois contra o Vitória mudou a formação. Contra o Fluminense, outro jeito de jogar, com o Sousa titular. E, de novo, não reagiu. E na sexta-feira, eu já tinha falado aqui dessa crise técnica e tática. Por quê? A gente vê isso. O Abel tentando mudar algumas coisas e o Palmeiras não reagindo. Isso não significa que o Abel não tenha culpa, não é isso. Ele, como comandante, é claro que ele tem culpa. Mas ele está tentando. Então, eu acho realmente que ele olhou e falou, bom, pro Brasileirão aqui, ganhar do Grêmio, tem que torcer pro Flamengo, perder 2, realmente não vai dar. E vai fazer lá o trabalho dele, a semana dele, para se concentrar para essa final de Libertadores, que para mim, se for campeão, quem for campeão, garante a paz, a tranquilidade na temporada, independentemente se for campeão brasileiro ou não. De novo, campeão brasileiro não é prêmio de consolo, é importantíssimo, não é nada disso, não é consolação nem nada. Mas resta ao Abel Ferreira ter que lutar para esse título da Libertadores no momento, de novo, em que o Flamengo está, como eu disse, setinha para cima em relação ao Palmeiras. Fala, Arnaldo. Só um detalhe para terça-feira, os adversários, né? O Galo... Terça-feira que a gente fala muito é amanhã, né, gente? O vulgo amanhã, né, Trajano? O vulgo amanhã a gente fala terça-feira é amanhã, gente. O Galo, o Trajano já disse, né? Vem completamente destruído emocionalmente, jogador brigando com o torcedor, Hulk perdendo pênalti. Olha, né? É difícil entender como é que vai ser a recepção da torcida do Galo ao time para jogar contra o Flamengo. E o Grêmio, o adversário do Palmeiras, tem uma coisa muito interessante, também intrigante. O Grêmio rifou o jogo do Botafogo, por estratégia do Mano Menezes, que pode até perder o emprego por causa disso. Mudou o presidente. O Grêmio não levou jogadores para o Nilton Santos, ou principal, por conta do sintético também. A gente só falou do Fluminense. O Juca lembrou da questão do Thiago Silva e tal. Não levou o Arthur. Começou com o Carlos Vinícius, que é o melhor jogador do time dele, na reserva. Botou um time misto para jogar contra o Botafogo, rifou o jogo e vai jogar com tudo contra o Palmeiras. Não é que o Grêmio vai... O Grêmio se preparou, se preservou para o jogo da terça. Escolheu. Então, eu acho que o Palmeiras, além de tudo, vai ter um jogo mais difícil na terça que o Flamengo. Em relação ao adversário, né? A motivação, a mobilização do adversário, o Grêmio ainda não escapou matematicamente do rebaixamento. Está quase lá, mas não escapou matematicamente. Então tem esse detalhe para apimentar o amanhã, que vai ter... Aliás, teremos jogos hoje e amanhã, não tem pausa. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até agora. Agora não vai ter mais esse... Por conta das agendas diferentes dos times, tem jogo todo dia. O Thiago Ferreira manda aqui uma mensagem que eu achei interessante. Ele fala o seguinte: amigos, o melhor futebol do Brasil não caiu de rendimento, só mudou de esporte. Agora é voleibol imaginário, com 94 levantados nos últimos 3 jogos. Pena que não tinha atacante para cortar. Esse time me emociona. Deve estar falando, provavelmente, do Palmeiras, que tem cruzado muitas bolas na área. E aí, Mauro, o Danilo falou que o Abel não tem encontrado soluções, e parece, nesse momento, o inverso do Flamengo, né? O Flamengo vai encontrando, achou o Cebolinha, recuperou o Cebolinha, agora o menino volante jogou bem e tudo mais. Nesse aspecto também tem sido muito diferente, né? E o Palmeiras patina e o Flamengo vai melhor. Um detalhe, se o Inter vencer o Santos hoje, ele fica embolado ali com o Grêmio, né? Até com números idênticos, dependendo do placar. Então tem esse ingrediente a mais no jogo de amanhã, dependendo do que aconteceu hoje no Beira-Rio. O Palmeiras cruzou 94 bolas na área nos últimos 3 jogos, não fez nenhum gol, né? Aí você faz uma conta, assim, 94 bolas cruzadas. Se você pegar o posse de bola do Palmeiras, maior nesses jogos, 60%, 55%, e depois você filtrar o tempo de posse de bola num campo de ataque, onde é possível fazer um cruzamento, isso vai dar mais ou menos um cruzamento por minuto. Faz a conta, uma conta de padaria mesmo. Vai dar mais ou menos, é muita coisa, gente. A cada minuto, bola na área. Quer dizer, o time tem Maurício, Veiga, Andréas, né? Quando todos estão à disposição.
o Alan, Felipe Anderson, tem jogadores técnicos. O que me parece muito claro é que a montagem do elenco do Palmeiras, ela não combina com o perfil da comissão técnica. O tipo de jogo que gosta, jogo de transição, jogo de força, de cruzamento. E esse time, ele pede outra coisa. É o que eu vejo. Esse time pede outra coisa. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Essa mudança que o Danilo falou de tática, ele já testou umas 10 estratégias diferentes. Ele faz isso há muito tempo. Joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4, 3 no meio campo, com 1 na frente, ou ao contrário. Nada disso funcionou a contento. Essa tentativa e erro me parece até um sinal quase que de desespero, tentando encontrar uma fórmula. E agora o prazo é curto para encontrar essa fórmula que ele tem que achar, né? E acho, assim, do ponto de vista do clube, Palmeiras, rico, 700 milhões de investimento. Eu acho inadmissível que um profissional, seja ele qual for, jogue toalha quando não acabou o campeonato. Onde já se viu, gente? Onde nós estamos? Quem é que tem esse direito? Nem a presidente do clube tem esse direito. Porque não acabou o campeonato. Apesar desse cenário que o Arnaldo colocou aqui, pode acontecer amanhã do Flamengo não vencer, o Palmeiras vencer e encostar de novo. Pode sim. E aí? Aí como é que faz? Aí pegou a toalha do chão de volta? Como é que é isso? Eu acho isso o fim da picada. Assim, eu vi, inclusive, muitos torcedores do Palmeiras bem incomodados, né? Depois do jogo e dessa coletiva. E com razão. Estou falando de um clube grande, cara. Pô, um clube grande que tem o maior investimento hoje feito nesse ano. Aí, não, tudo bem, então não vai dar aqui, tá, vamos para sábado. Não, tem que tentar até o final, porque não sabe o que vai acontecer, né? Daqui amanhã o Flamengo perde o jogo, ou empata, o Palmeiras vence o Grêmio, aí já encosta de novo, de repente vai viajar para Lima até invertendo os papéis. Opa, estamos na briga de novo. E o Flamengo está com a mão alisando a taça, de repente, opa, não está mais. O Mauro tem razão. Eu acho que, assim, essa tolerância eu acho impressionante, de parte da comunidade palmeirense, assim, né? E do clube, especialmente. Eu acho que isso é um caso, assim, a presidente tirou uma belíssima foto com as meninas lá do Palmeiras, né? Esses dias aí. Chamar e conversar, mas o que é isso? Assim, como assim jogo ratuário? Não acabou o campeonato? Porque os jogadores contratados, eu presumo, né, que foram contratados com o aval do treinador, dado o poder que ele tem lá dentro, a influência, a história que ele construiu. Então, assim, para mim é muito claro que a comissão técnica não está conseguindo tirar. Isso não quer dizer que não possa ser campeão, pode encaixar um jogo. No ano passado, nós tivemos na final de Libertadores com um jogador expulso a 30 segundos e o time que teve o jogador expulso venceu. Futebol, cara, pode acontecer qualquer coisa. O Remo ontem dependia de outros resultados, aí o Criciúma teve um jogador expulso com 21 minutos, mas o gol do Cuiabá só sai no segundo tempo. O Remo estava perdendo, virou o jogo. Quantas coisas acontecem? Pode ocorrer do Palmeiras ser campeão no domingo, de ter chance de título depois dos jogos de amanhã. Tudo pode acontecer. O Flamengo também é um time que foi muito inconstante na temporada. Não dá para afirmar que vai fazer uma outra grande atuação. Eu não acredito nisso assim, piamente, não confio, não boto a mão no fogo. Então, acho impressionante que... e se for uma estratégia, só trouxa cai nessa conversa, de estar jogando toalha e tal. Tem que ser muito mané, muito otário para cair nessa conversa. Eu estou falando agora dos caras do Flamengo. Se alguém acreditar nisso, é muito Zé Mané. Conversinha fiada, gente. Que vai jogar toalha, que vai desistir. Eu não acredito nisso mesmo, não. Mas acho que a própria declaração, eu já acho que não é legal. Não é legal, não, porque, cara, é muito fácil, né? Vamos lá, Arnaldo, 700 milhões de jogadores. Beleza, o time não anda. Realmente aqui não dá mais. Como assim não dá mais? Sério? Como assim não dá mais? E tudo bem? E tudo bem? Sabe o que acontece, Mauro? Eu acho que ele, pela primeira vez, Abel, ele está numa circunstância de formação de elenco, investimento e possibilidades mais vantajosa do que qualquer um dos seus adversários, inclusive o Flamengo. Então, ele, como técnico, tem uma responsabilidade muito grande. Isso é bem diferente do contexto da final da Libertadores entre os dois passada, quando ele era, o franco atirador, né, o underdog. E surpreendeu assim. Agora não. E aquele Flamengo também é um Flamengo que... Sim. Não era esse Flamengo, não. É aquele que perdeu de 3-0 semanas antes para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, do Maracanã. Era um Flamengo mais irregular. Flamengo do Renato, pô. O que eu acho em relação ao Palmeiras, o técnico é o mesmo. O elenco foi melhorando a cada ano. Esse é o melhor elenco. O Palmeiras já teve momentos brilhantes nessa temporada e virou o fio. De repente virou o fio. O jogo de Mirassol virou o fio. E ele está se sentindo pressionado. Né? Porque a responsabilidade é dele, evidentemente é dele. E acho que uma outra coisa me chamou a atenção na coletiva, que é aquela situação, eu não vou, uma coisa assim, né? Eu não vou deixar essa temporada soar frustrante ou abaixo da... Aconteça o que acontecer, não vou... Aconteça o que acontecer... Não, cara. A gente sabe como é que é o futebol, ainda mais uma circunstância dessa.
Se o Palmeiras não ganhar nada, vai ser um fiascaço. E ele sabe disso. Tanto que ele não chamegou a renovação do contrato até agora. Ele sabe que a pressão está toda nele. Não está no Felipe Anderson, não está no Vitor Roque, não está no Flaco Lopes. E ele começa a jogar umas coisas mais diretas para os jogadores que não estão... Flaco, então? Nossa Senhora. Ele gritou o Flaco Lopes. Pois é, ele já fez isso outras vezes com esse mesmo jogador. E o jogador reagiu. De repente o jogador, ele conhece o modo do jogador, enfim. Ele falava que era do argentino sem sangue, né? Uma coisa assim, né? Mas eu vejo ele acuado e pressionado. Né? E assim, ele falou, só eu acreditava na noite épica, na virada... Como é que ele... Noite mágica. Noite mágica. Só ele? Então... Aquele estádio lotado, então, os caras foram lá de sacanagem ver o jogo, não acreditavam, não, os torcedores? Eu acho que... Ficaram gritando Palmeiras, mas não acreditavam, por favor. Não, mas ele falou que era pra imprensa que ele estava falando. Então, ele tudo avisou. bem, pra imprensa. Sobre só ele em relação à imprensa, ele avisou. Mas naquele momento... A imprensa tem uma opinião comum. Aquele momento Cada espetacular, ele não basta. Né? Ele não basta... Aquele momento está associado a um 3-0 que ele tomou uma semana antes. Sim, exatamente, também. Então, acho que eu vejo... Eu entendo quando o Danilo fala... talvez ele não esteja jogando para a imprensa, ele esteja, de fato, sabendo que o ano dele, do Palmeiras, do maior investimento de todos os tempos, de um elenco absurdo, dependa de um jogo único contra o Flamengo numa final em Lima. Tudo isso do Abel é parte os 5 anos dele, os 5 anos, todos os anos, todas as temporadas, ele teve episódios exatamente como o de ontem, todos os anos, quando ele ganhou e quando ele perdeu. É pacote, para o bem e para o mal. Por isso que eu acho que a Leila não se incomoda nada com ele ter falado que não liga, não vai mais lutar pelo Brasileirão. Porque é o pacote do Abel, ele já fez isso, ele joga com essas palavras, ele consegue muitas vezes mudar a narrativa. A gente aqui poderia, de repente, estar falando que o Flaco é fominha, que o Vitor Roque não está respondendo, que o Felipe Anderson entra morto, que o Kelvin parou de jogar, que o Murilo está inseguro, que o Maurício não joga bola, que o Veiga perdeu gol na cara, que o Alan jogou 10 minutos. A gente está falando só do Abel, faz 30 minutos. Ele fez isso faz 5 anos, desde o primeiro dia dele no Palmeiras ele faz isso. E às vezes dá certo, às vezes não. Toda essa estratégia, tudo isso, toda essa narrativa que o Abel cria, depende efetivamente do resultado. Se o Palmeiras ganhar no sábado, do Flamengo, vai ser o plano, ele manipulou, ele mudou o discurso, ele blindou o elenco. Se perder, ele não tirou, e aí tudo vai depender disso. Mas na prática, efetivamente, se você olhar, por isso que eu disse que eu acho que é genuíno, porque eu acho que ele realmente olha pro time ali, não que ele vai chegar no vestiário terça-feira e falar pro Grêmio, contra o Grêmio, relaxa, não precisa jogar, a gente não quer ganhar, joga, entra mole, entra de perna mole, não, vou pôr o sub-20, não é isso. Mas ele olhando, ele acha que o Flamengo não vai perder os pontos. E aí, para mim, isso é totalmente parte do pacote, pro bem e pro mal. Quando ele poupou contra o São Paulo, os caras picharam o muro, queriam matar ele, deu certo, porque depois ele foi campeão. Esse ano, se ele não for campeão, tudo isso que ele está fazendo agora, todo esse discurso, essa narrativa, vai ser em vão. Ô, Juca, fala. Tem um detalhe, assim, por que a gente não está falando dos jogadores, e sim do técnico? Porque ele é o maior responsável. As digitais deles estão na fase ruim do Palmeiras, e essa fase maravilhosa que o Arnaldo falou, qual foi essa fase? Muito curta, muito efêmera, de alguns jogos, algumas goleadas em casa, principalmente. Em casa. E a grande vitória de 4-0 está associada a uma necessidade de fazer 4 gols, porque tomou 3 gols no primeiro tempo da LDU, gente. Sendo que na altitude os times costumam morrer no segundo tempo, foi no primeiro tempo. Já tinha tomado 3 do Flamengo, 2 do São Paulo, depois tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, tem momentos muito ruins e o time não conseguiu ser consistente. Que ele pode ganhar um jogo? Claro que pode, evidente que pode ganhar. Agora, o trabalho deixa muito a desejar durante o ano. Porque a cobrança cresce no momento que você faz grandes investimentos. É evidente. Você tem jogadores melhores, você selecionou esses atletas, você contratou, você deu ok. Então, esse time tem que andar mais. Então, assim, eu acho que assim, a análise da qualidade do jogo, ela independe de qualquer resultado. O resultado é o resultado, a festa do título, se ela acontece. Mas o futebol apresentado está muito aquém para quem teve todas as condições de trabalho. É isso que me chama a atenção, essa tolerância, assim, com jogar a toalha que, sinceramente, porque se alguém acreditar nisso, é muito ingênuo, para dizer o mínimo. 2 detalhes rápidos. Primeiro, sobre essa circunstância. O ano passado, quando ele perde, Palmeiras, e também o Abel, o título para o Botafogo, o Palmeiras fez um campeonato parecido. Mas nos confrontos diretos e na turma de cima, não foi bem. Quando você tem um adversário muito forte, competindo, não basta você só fazer o trabalho contra os mais fracos.
o cenário é muito parecido com o ano passado. Nesse ano, o Palmeiras perdeu 6 pontos para o Flamengo, 6 pontos, e não ganhou de praticamente ninguém no G6, né? Isso está fazendo a diferença agora, nessa reta final, certo? E outro detalhe tendo essa circunstância, o brasileiro muito longe agora, e esse jogo contra o Grêmio como um jogo preparatório ou um jogo aí no meio do caminho da final da Libertadores, eu vou sempre lembrar do jogo que antecedeu a final do Daverson, né? O jogo que o Palmeiras foi com mistão, o jogo contra o Galo. O Palmeiras já tinha perdido do São Paulo, o Danilo falou, muro pichado, o Luiz Adriano foi execrado, colocaram ele para fora do Allianz Parque. O Palmeiras vai à Fortaleza com o time titular, joga e aí volta para jogar contra o Galo antes de ir para Montevidéu. No jogo de Montevidéu, com o Luiz Adriano cancelado, entra um tal de Daverson, no jogo do time reserva. O Daverson faz o gol contra o Galo. Ele vira a primeira opção do ataque para o fim de semana contra o Flamengo. E ele faz o gol do título. Então, para jogador do Palmeiras, que vai jogar no time reserva contra o Grêmio, sempre, e acredito que o Abel talvez até mostre o DVD, preste atenção nisso, palestra. porque vale muito. Qualquer jogo de futebol vale. Então lá pode ser qualquer jogador. Se ele for bem contra o Grêmio, ele tem chance de entrar na final contra o Flamengo, como foi o Daverson. Fazer a história. Que, aliás, é dono da melhor comemoração do mundo nesse final de semana. A gente não destacou aquele peixinho no gramado da Fonte Nova, mergulhando espetacularmente, né, no meio da semana no Fortaleza e Bahia. Ô, Juca, olha essa tela aí que vai... André Hernan traz revelação do Palmeiras e Abel Ferreira não jogou a toalha pelo título do Brasileirão. Segundo o comunicador, o técnico quer usar o choque externo para movimentar o ambiente e reacender a chama no Verdão. Após o empate do Palmeiras por 0-0 com o Fluminense, no último sábado, 22, aliado ao resultado positivo do Flamengo, Abel Ferreira concedeu uma entrevista polêmica, dando a entender que abriria mão do Brasileirão betano. Até hoje lutamos pelo título e perdemos. Não fui eu que perdi, perdemos como equipe. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores temos outro jogo em 2 dias. Acho que devemos canalizar nossa energia para o próximo sábado. Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos melhor, mas acho que o campeonato está entregue, afirmou. No entanto, de acordo com a apuração do jornalista André Hernan, o Verdão não jogou a toalha e a ideia do treinador palmeirense é usar o choque externo para movimentar o ambiente e reacender a chama da disputa. Ainda segundo a fonte acima citada, mesmo admitindo que o título se tornou improvável, o português ainda mantém o grupo em alerta e segue trabalhando para aproveitar qualquer vacilo dos cariocas, atuais líderes. Quem falou sobre o assunto também foi Felipe Melo, comentarista do Sport TV, mandando um recado ao comandante palmeirense antes da final da Libertadores. Concordo com o Abel que o Campeonato Brasileiro está definido. Apesar disso, acho que o Abel precisa colocar em campo o que tem de melhor contra o Grêmio, iniciou. Você vencer um jogo como este, complicado, fora de casa, ajuda. Dá moral para enfrentar um rival como o Flamengo. Uma vitória é importante, acrescentou o ex-jogador que foi além. Caso contrário, o Palmeiras vai chegar na Libertadores em uma sequência de 5 jogos sem vencer. Isso é muito complicado. Precisa chegar com uma moral alta e isso passa por um triunfo sobre o Grêmio, finalizou.